Boa noite, Renascer com Maria. Estamos mais uma vez aqui, né, para gravar o Evangelho. E hoje eu achei o Evangelho bastante interessante, né? Jesus está de novo nesse tempo de Páscoa. Jesus ele vem, né, falando que ele não veio por ele, que ele é uma luz que aponta para o Pai, né, que tudo que ele faz é conforme a vontade do Pai. E esse Evangelho ele começa assim também. E eu achei muito interessante a parte que Jesus fala que quem ouvir as palavras dele e não observar, não é ele quem vai julgar, né? Porque muitas vezes a gente vê o nosso Deus como aquele juiz carrasco, né? Infelizmente, a gente vê o nosso Deus como aquele juiz que vai nos punir se a gente não fizer, não observar os mandamentos, né? E muitas vezes a gente apresenta, mesmo sem querer, né? A gente apresenta esse Deus juiz para os outros, né? Que, não, se você não for da igreja, se você não se converter, Deus vai te mandar para o inferno, não sei o quê. A gente acha que quem faz isso, quem nos condena é Deus, né? Que lá no final da nossa vida, Deus vai estar lá e, não, você vai lá para baixo, não tá comigo não. E na verdade Jesus vem falar que ele não vem para julgar, né? E ele deixa isso bem claro, mesmo as pessoas que ouvirem, né, as palavras dele e não colocarem em prática, não é ele quem vai julgar, né? Aí nos surge uma dúvida, né? Quem nos julga? Quem é que vai nos julgar? Então isso quer dizer que tá todo mundo salvo, não tem julgamento nenhum e beleza, tá todo mundo vai para o céu. Infelizmente, ou felizmente, não sei, é meio complexo, também não é isso, né? Apesar de tem sim alguns teólogos, né? Inclusive teólogos católicos, que, que defendem que todos vão para o céu. A grande maioria de teólogos, né? E aí se confirma em várias passagens que o próprio Jesus nos fala, né, que o tempo da colheita virá e vai separar o joio do trigo, o joio será lançado às chamas, enfim. Tem várias passagens que confirmam, né, essa existência real do inferno. Mas hoje eu vim refletir um pouco como se dá, né? Como se dá essa ida para o inferno. Porque se não é Jesus que veio nos julgar, quem vai nos julgar? E Jesus ele continua, né, falando, ele nos fala também. Jesus não deixa nada em aberto, né? Ele nos fala que quem vai nos julgar é a própria palavra. Mas como assim? Jesus ele veio trazer, né, a boa nova. O evangelho significa isso, boa nova. Então Jesus é a própria boa nova. Ele vem nos trazer e ele fala nesse evangelho, né? Porque a palavra do Pai é vida eterna. Ou seja, quando a gente põe em prática a palavra do Pai, o que acontece é que a gente está se entregando a essa vida eterna, né? A própria palavra, o próprio evangelho, o próprio agir conforme a palavra de Deus é a vida eterna, é o que nos traz a vida eterna. Deus ele não veio condenar ninguém, mas ele veio dizer a verdade. E essa verdade nos leva para a vida, né? E quando nós não cumprimos a palavra de Deus, o que acontece é que nós não deixamos a vida eterna brotar no nosso coração. E isso é muito interessante, né? Eu costumava ter um pouco de dificuldade nessa questão. Eu falava, mas Deus não é amor, Deus não nos ama mais do que todo mundo, como é que ele pode, né? Como alguém vai para o inferno? Como é esse processo, né? E aí eu vi um ensino do padre Paulo Ricardo falando sobre o inferno que eu achei sensacional. Ele diz, né, não é que não é Deus que chega e fala, ó, você vai para o inferno. Mas o que acontece? O Deus, ele só sabe amar. Ele só pode nos amar. Ele não tem outra condição. Ele não consegue não gostar da gente. Por mais afundado em pecado que a gente esteja, ele vai nos amar. E ele derrama esse amor infinitamente.
Ele não consegue cessar esse amor, né, por nós, enquanto estamos aqui na nossa caminhada terrena. E ele vai derramando esse amor. Quando a gente não se abre para esse amor, e às vezes muito pelo contrário, né, a gente toma a direção contrária. Além de não se abrir por amor, a gente se coloca contra esse amor. A gente sente, é só pegar isso na nossa vida, né? Quando a gente tem alguém que ama muito a gente, e a gente, não sei, tá meio bravo, tá estressado e responde mal essa pessoa, ou fica chateado, faz alguma coisa ruim, né, com essa pessoa, isso nos deixa mal, né? Automaticamente, quando a gente fala aquela palavra, ela causa uma ferida na gente, né? A gente, eu queria não ter falado, muitas vezes a gente quer se arrepender, quer pedir desculpa e mesmo assim não consegue. Mas o que a gente vê dessa história? Quando alguém derrama o amor pra gente e a gente responde esse amor com o mal, isso causa uma ferida em nós, né? Uma ferida muito grande em nós. Então você pega Deus, que é o amor supremo, o infinito amor, ele está derramando todo aquele amor pra gente. Quando a gente não corresponde, isso nos machuca. Isso vai nos machucando. O próprio amor de Deus, por a gente não corresponder, vai nos machucando. Ou seja, quando a gente não obedece, né? E Jesus traz isso nesse evangelho. Quando a gente não põe em prática a palavra, a gente vai ser julgado por ela mesma. Não porque Deus deixou de nos amar, mas porque não corresponder ao amor dói. Porque o ser humano ele foi feito para amar. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós somos feitos para amar. Então, quando a gente não corresponde ao amor de Deus, isso vai nos machucando, né? E a gente também experimenta isso como católicos, eu até arrepiei aqui, que é uma coisa linda quando a gente vai receber os sacramentos da reconciliação, né? Que a gente confessa às vezes que a gente não correspondeu àquele amor, como aquilo tranquiliza o nosso coração, como aquele mal que a gente fez cessa, né? Some. Então a gente não tem mais aquela dor por aquele mal. O sacramento da reconciliação traz isso pra gente. Mas quando a gente não se arrepende, quando a gente continua, né, nesse processo de pagar o amor com mal, a gente vai se ferindo. A gente vai se ferindo, a gente vai se ferindo, a gente vai se ferindo. Isso vai doendo no nosso coração, isso vai doendo na nossa alma. E nos últimos dias, né, quando a gente já não tem mais opção, quando a gente está diante de Deus, né, para o que a gente chama de julgamento, né, se a gente não se arrependeu aqui, a nossa alma fica tão ferida que a gente não consegue mais se arrepender. Ou seja, sempre que vier o amor de Deus, eu respondo com mal. Sempre que vier o amor de Deus, eu respondo com mal. Eu não tenho mais a opção de me reconciliar. E isso vai ferindo a alma, vai ferindo cada vez mais. Então, no juízo final, o que acontece é, como Deus vê que aquele derramar de amor dele está nos ferindo cada vez mais, ele se afasta. E aí é a ausência de Deus que a gente pode sentir, né? Que a gente, se Deus quiser, não vai sentir, mas que as almas que se perdem no inferno sentem. Não porque Deus a condenou. Jesus fala, eu não vim para julgar. Então não porque Deus chegou e, você foi contra mim, papapá, você vai para o inferno. Não. Mas aquela alma, ela não consegue mais responder ao amor de Deus com o bem. Então ela só consegue responder com o mal. Então aquele amor vai ferindo ela. Então Deus, por misericórdia e por amor, porque Deus não sabe agir de outra forma, ele se afasta da pessoa. E quando ele se afasta da pessoa, é a ausência de Deus, que é o inferno, né? Mas Deus sabe que se ele continuasse, né, derramando o amor para aquela pessoa, ela ia se ferir mais ainda. Então, mesmo essa existência é contraditório, mas mesmo a existência do inferno demonstra a misericórdia e o amor de Deus. Porque ele sabe que quando você chega num estágio, e o próprio demônio é isso, né? Ele chega num estágio que ele não consegue mais receber o amor com a bondade. Tudo que ele faz é maldade. Então aquele amor vai ferindo ele, até que Deus se ausenta,
né? Se ausenta totalmente. O demônio não consegue sentir nada de Deus. E é por isso que ele é um desesperado, né? Ele não tem esperança, ele não tem mais em quem se apegar, ele não tem mais a que esperar. E isso é o inferno, essa ausência do amor de Deus derramado. Mas aí eu achei a explicação do padre fenomenal, porque a gente começa a ver que o inferno não existe porque Deus quer condenar alguém. O inferno existe porque Deus tem misericórdia até das almas que não se reconciliam com Ele. E essa passagem do Evangelho, para mim, traz muito isso. Jesus fala, mesmo que você ouça a minha palavra e não a coloque em prática, não sou eu que vai te condenar. É a própria palavra. Ele também não fala, é o Pai que vai te condenar. É a própria palavra. Porque a palavra é vida. Quando a gente vive essa palavra, a gente tem a vida eterna. Não tem como eu alcançar a vida eterna sem a palavra. Então, quando eu me afasto da palavra, eu me afasto do amor de Deus. E no último dia, quando minha alma não consegue mais se reconciliar, Deus, por misericórdia, se afasta de mim. E eu sou condenado. Estou falando de mim, mas se Deus quiser, não, rezem por mim, tá? Para que isso não aconteça comigo. Inclusive, é um pedido que eu deixo nesse vídeo já gravado. Quando eu falecer, não me tomem como santo, não me tomem como um homem bom, mas rezem pela minha alma. Que se eu for santo, se Deus quiser, eu já vou estar no céu, a oração Deus vai direcionar para alguém. Mas se eu estiver no purgatório, essa oração vai ser de muita valia para mim. Então, né, quando eu me for, não me tomem como santo, não me tomem como um homem bom. Rezem todo dia pela minha alma. É um pedido que eu deixo nesse vídeo. E eu rezarei pela de vocês. Tamo junto, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.